acabam caindo no pecado. E, sabe, queridos, romantizando ele. Tiago, capítulo 1, fala sobre isso. Tiago, capítulo 1, aqui em Tiago, fala sobre esse nascedouro do pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 14, 15. Mas cada um é tentado, cada um é atraído, engodado ou enlaçado, né, pela sua própria concupiscência ou pela sua própria cobiça, em outras palavras. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência, a cobiça concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Eu quero muito que vocês recebam essa palavra da parte do Espírito Santo. Através de um aconselhamento nesse final de semana, o Senhor me mostrou que nós precisamos aprender para cuidar. Nós precisamos entender para falar. Nós precisamos muito, queridos, aprender a cuidar da raiz que pessoas estão vivendo. Então, aqui no livro de Tiago, fala como o pecado nasce na vida do ser humano. Aqui Tiago desenvolve, aqui ele abre o processo da tentação com relação ao pecado na vida do ser humano. Como a pessoa chega na ruína espiritual com relação ao pecado. A queda, queridos, é como eu sempre digo, a queda nunca, entenda, nunca é um acidente repentino. A queda não é assim, queridos. Você pode já ter caído, você pode falar para qualquer pessoa que você caiu do nada. Mas eu sempre digo com relação a uma queda, ao pecado, não existe pecado, queda do nada. Eu acordei hoje, caí no pecado. O pecado, ele é gerado. O pecado, ele é um processo. O pecado, ele passa por fases. O pecado, ele passa por um processo que as pessoas vão vivendo e vão alimentando dentro de si esse pecado. Através do quê? Dos seus próprios, primeiro ponto, desejos. Pelas suas próprias concupiscências. Pela sua própria cobiça. E a gente precisa entender que o pecado, queridos, não é uma queda que acontece do nada. Ninguém cai do nada. Ninguém cai do nada. Então, no livro de Tiago, ele abre justamente ele ensina esse processo. Como a pessoa chega na ruína espiritual com relação à queda, com relação ao pecado. Se você quer levantar de algo que está magoando você, algo que está fazendo você sofrer, lidando com as coisas espirituais, você precisa entender como isso surgiu. Não tem como você vencer algo que você não conhece. Não tem como você vencer algo que você não sabe lidar. Que você está perdido como se fosse num parque de diversão, principalmente quando se trata do pecado. Você precisa, conhecer você e entender como isso surgiu na tua vida para você vencer a cada dia. E poder ajudar outras pessoas a não caírem mais em nome de Jesus. A primeira fase que o ser humano passa com relação ao pecado é o desejo interno. Entenda. O desejo interno é onde começa a nascer o pecado na vida do ser humano. E no livro de Tiago, versículo 14, que eu acabei de ler, fala o seguinte: mas cada um, o que é cada um? Cada um ser humano é tentado quando atraído, engodado ou enlaçado, presta atenção, pela sua própria concupiscência ou sua própria cobiça. Então, para você não cair no pecado, você tem que prestar atenção o que está dentro de você. Uma carência que talvez você esteja vivendo. As pessoas sempre digam que o pecado começa do lado de fora. Mas o pecado não começa do lado de fora, queridos. Você pode ter tido uma queda, ter tido um sentimento com relação a alguém, e você pode transferir a culpa para alguém. Ontem eu falei de Davi, eu falei do profeta Natan. O que estava no teu coração foi o que fez você, foi o que fez contribuir com essa queda. Ou a falta daquilo que estava no teu coração. Então o pecado, ele começa no próprio coração do ser humano. Os desejos que o ser humano alimenta de maneira errada, os desejos internos. Muitas vezes nós vivemos num tempo que pessoas têm alimentado muito seus desejos através dos olhos, através das telas, através da tecnologia. Facebook, você abre o Instagram, você abre as redes sociais, e hoje a gente vê já vídeos muito curtos relacionados muitas questões de séries, e aquelas séries ela tem um conteúdo sexual muito intenso ali na tela do celular, normal. Isso é indicado muitas vezes. Antigamente o algoritmo ele indicava, entenda, em nome de Jesus, para você não cair nesse laço.
para você não despertar o desejo errado dentro de você. Antigamente, quando nós entrávamos quando a gente acessava um celular, um notebook, enfim, aonde você acessa, o algoritmo ele indicava você, a partir do momento que a gente está trabalhando com inteligência artificial, eu sei do que eu estou te falando. O algoritmo, a partir do momento que você pesquisava, ele te indicava algo. Hoje não precisa mais você pesquisar, somente basta alguém indicar algo para você. Então, se chegar uma notificação de alguém que assiste um teor né, que eu não posso gráfico, né, não posso falar toda a palavra aqui, você também pode receber esse conteúdo. Se você aceitar essa amizade, que alguém, queridos, acessa esse conteúdo, você também pode começar a acessar esse conteúdo através de você seguir essa pessoa. Você sabia disso? Ou você ainda achava que através da pesquisa? Não, queridos, não é só mais através da pesquisa que você está pesquisando lá antigamente. Você dizia, não, meu celular está blindado, as minhas redes sociais estão blindadas, porque eu não acesso esse conteúdo. Você não precisa mais acessar. Mas se você aceitar alguém que acessa esses conteúdos, né, impróprios, de desejos que não devem estar na tua vida, você pode começar também a receber o mesmo conteúdo. Porque isso tudo acontece porque cada vez mais os desejos errados, né, o inimigo é uma estratégia justamente através das redes sociais para que desejos errados acessem os teus olhos, desejos errados acessem os teus ouvidos. Nós não temos ouvidos só naturais, meus irmãos, mas também espirituais. E acaba que isso tudo entra dentro do ser humano, e isso faz com que você comece a despertar desejos dentro de você, desejos errados dentro de você, entendeu? Então, por isso, essa estratégia, o mundo jaz do maligno, queridos. Então, existe toda uma estratégia por trás. Ali, eu não estou te falando que rede social, você está em uma rede social abençoada aqui. A rede social, ela tem o seu lado negativo e ela tem o seu lado positivo. Mas à medida que se você acessar, uma das coisas que as pessoas acham, como eu acabei de falar, é que o pecado você entra e sai, mas o pecado ele vicia. O pecado, ele vicia. Não basta falar de pecado só, queridos, que você pecou e caiu. Não é só isso. Isso é muito superficial falar de pecado. Nós precisamos ensinar pessoas como não sentirem o que não devem sentir. Então o pecado começa no próprio coração, os desejos internos, as carências muitas vezes. Pessoas vivem, muitas vezes vê algo que não tem na sua casa. Hoje nós temos muito esse negócio de dorama, né? E lá no dorama as pessoas veem homens, né? Muito perfeitos demais, e muitas vezes as pessoas acabam comparando com a sua casa, com o seu marido, comparando com a sua família. Isso é muito real. Aí acaba despertando carência dentro dela, ou dentro dele, algo que não tem em casa, não tem esse romantismo, porque é dia a dia, a vida acontece. Então tudo isso desperta algo errado dentro das pessoas. E isso tem despertado desejos que geram inclinação para o lado errado, que leva as pessoas ao pecado. É isso que tem acontecido. E tudo começa, meus irmãos, no desejo interno. O pecado, torna a dizer para você, não é uma queda do nada. Ninguém cai do nada. Mas ele passa por processos. É isso que no livro de Tiago, queridos, capítulo 1, ele está falando, versículo 14 e 15, o processo da queda, o processo que gera o nascedouro do pecado. E começa pelo desejo. É isso que nós precisamos entender. Entenda em nome de Jesus o que eu vou falar para ti. O diabo, ele não precisa criar um pecado novo para o ser humano. Ele não precisa. Tudo já está aí. O que o diabo precisa é estudar você. Estudar as tuas inclinações. Aqui em cada live, cada vídeo, lá na descrição no final, ou então aqui na tela, quando eu começo a fazer, você vai ver produtos aqui. Eu sempre indico livros. Tem um livro que eu tenho que fala sobre, que é a Isca de Satanás. Se você não leu, leia. É um livro muito bom para você ler. Você vai entender um pouco melhor sobre as estratégias do inimigo. Você precisa conhecer o céu, mas você precisa também conhecer as estratégias do inimigo para você não cair nas ciladas, nas astutas ciladas de Satanás. O diabo não precisa criar, queridos, um novo pecado para você cair. O diabo, ele pega, sabe, a isca certa e coloca no teu desejo. Ele pega aquilo que você deseja de forma errada e ele vai pegar a isca para isso aí, para suprir isso aí que você está desejando de forma errada.
Então o diabo ele não precisa criar nada de pecado para o ser humano. Tudo já está aí. E nós precisamos só ter cuidado com aquilo que nós estamos desejando, queridos. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que estamos desejando. O desejo ele entra através, nós estamos falando de pecado, mas desejo entra através do pecado da inveja, entra através da comparação, muitas vezes, então, que vem a inveja. O pecado, ele começa pelo desejo. O desejo de você ter algo que você não pode. O desejo de você ter alguém que você não pode. O desejo de você ter coisas que você não pode, que não é para você naquele momento. Então tudo isso gera, queridos, é gerado através do desejo, que é o nascedouro do pecado, e a partir de então o pecado ele nasce. Então o pecado não nasce do nada, nasce de você desejar algo que não deve desejar. Então o diabo não precisa criar um novo pecado para você, ele pega a isca certa para o desejo que você tem guardadinho dentro de você e você não deixa Deus trabalhar em você. À medida que você percebeu algo, como eu dei exemplo ontem das amizades, meus irmãos, à medida que você percebe um desejo errado dentro de você, você tem uma amizade, você percebeu um desejo com relação àquela amizade, mas você é uma mulher casada, você é um homem casado, ou até mesmo você percebeu um desejo com relação ao mesmo sexo que você se entenda, isso precisa ser eliminado, trabalhado por Deus. Você precisa deixar Deus trabalhar. Porque é através desse desejo que vai nascer o pecado. Se você não deixar, queridos, porque entendem em nome de Jesus, as pessoas acham que o desejo é o fim. Mas na verdade, queridos, o desejo é só o começo. E é no desejo que você precisa cortar. É no desejo que você precisa eliminar. Então pessoas sentem algo e se sentem péssima por sentir aquilo, acham que são os piores pecadores e eles acabam dizendo, não, eu vou me entregar porque eu já estou sentindo isso mesmo. Não caia nesse engano. Porque a partir do momento que você sente isso, tem como você eliminar. Tem como você não cair nesse pecado. É claro que na nova aliança com Cristo Jesus, queridos, você não precisa mais cair no pecado, cometer o ato para você pecar. Através dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, de alimentarmos isso, nós já estamos pecando, mas a gente precisa entender que cortar o mal elimina também as consequências para nossas vidas. Se naquele momento, como eu falei ontem, que Davi pecou com Betseba, se naquele momento Davi tivesse olhado aquela mulher, desejado aquela mulher lá do palácio, mas ele não tivesse concebido o pecado, ele não tivesse deixado o pecado nascer, somente não só nascer, que nasceu o desejo dentro dele, mas não tivesse o ato, a espada não entraria na casa dele. Davi pecou, desejou Betseba, mas também consumou. E é isso que a gente não pode viver com relação ao pecado.